No vídeo de hoje você vai ver eu tatuando um samurai, desenho autoral meu, ficou bem irado. Tem um preto e cinza com uma base realista, só que um pouco mais simplificado, de uma mulher segurando uma carta de baralho. E uma rosa em neo tradicional muito estilizada, muito caprichada, por uma cobertura que eu adorei fazer. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, então fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é quarta-feira, são 1h07. Eu vou falar pra vocês aqui o que eu fiz nos últimos dias, porque eu acabei não parando pra gravar nenhum dia. Então vamos lá. Na segunda-feira foi dia de começar a semana mandando um autoral pra pele do Felipe, aquele projeto do samurai que eu mostrei eu criando no vídeo da semana passada, que acabou mudando um pouco, que a ideia era inicialmente ter uma máscara de Hannya na cara, e ele resolveu depois que queria o rosto mais humanizado, e a gente botou a máscara de Hannya na lateral ali do rosto dele. Mais um projetão bem legal de fazer. Eu tracei tudo com uma liner de 5 e uma liner 14 para fazer as linhas, né, de maior destaque. E como a pele do Felipe, ela tem um tom médio ali, ela não era tão branca, tão clara, né, ela era um pouquinho mais morena. Eu já fiz esse projeto considerando isso e fiz uma escolha de cores um pouco mais escuras ali. A própria pele do rosto do personagem parte do tom da pele do Felipe e fica um pouquinho mais escuro nas áreas de sombra. Então eu usei uma tinta com tom de pele médio e algumas um pouco mais escuras, mais amarronzadas, misturando com um pouco de lilás para fazer as áreas de sombra, né, para fazer aquele efeitinho da sombra fria ali, que quebra um pouco o acinzentado da sombra. E também eu fiz bem controlado a aplicação de sombras ali, principalmente na parte do rosto, para ser bem sutil, bem delicadinho, receber principalmente tudo direto na cor ali, né, o mapa de volumes e tudo mais. Dando sequência a esses projetos que eu tenho feito, né, de rosto com inspiração no estilo de neotrad, enfim, uma variedade de recursos aí bem bacana, eu também delimitei todas as áreas, os blocos principais ali do rosto, que dei essa simplificada aí na anatomia, essa estilizada, e eu delimitei com um sume claro para ficar aquelas linhazinhas bem fininhas, bem delicadinhas, demarcando que é um recurso estético aí bem bacana. No cabelo e na barba eu fiz direto na sombra com preto puro, usando a minha pen, que é mais suave, dá para sombrear bem de levinho, bem delicadinho. E a ideia era, principalmente na barba ali, né, começar a sombreado e ir sumindo e entrando pela pele ali, com um efeito como se tivesse os pelos nascendo, né, e considerando que a barba, né, do japonês, ela nasce um pouco mais embaixo aqui no cavanhaque, então deixando uma área de queixo ali mais liso para fazer um desenho, né, um design desse formato ali que eu queria dar. No fim foi só ir fazendo os efeitinhos de cor, né, sobrepondo ali na parte do kimono, roxo e dourado. Eu usei 2 tons de amarelo, na verdade um marrom claro e um amarelo dead yellow, né, para não ficar tão vibrante, para ficar com uma cara mais douradinha. E a parte de cima, atrás da cabeça ali, que tem a bandeira antiga, tradicional do Japão, só os raios aparecendo para fazer essa menção. Quando eu tava traçando, eu já tinha traçado tudo de vermelho para demarcar ali, e depois foi só ir preenchendo. Então esse é o resultado final que vocês estão vendo aí. Eu curti pra caramba mais um projeto dessa linha nova desses autorais. Eu tô acumulando um acervo bem bacana. Em breve aí vocês vão ver isso inundando nos meus feeds por aí, beleza? Então esse foi o projetinho de segunda-feira, e ontem eu fui pro estúdio pra fazer 2 tatuas. A primeira rapidinha foi no meu primo, Zé, que tá fazendo aniversário essa semana, e aí eu dei de presentinho pra ele a primeira tatuagem dele. Ele quis tatuar o mapa de Vila Isabel, que é um bairro do coração dele, né? Então a gente fez basicamente só o outline, o contorno, né, a marcação das formas do mapa ali do bairro, nas linhas. A gente escolheu uma linha não tão fininha, não tão delicadinha. Eu sugeri pra ele fazer uma linha intermediária, então eu usei uma liner 9, porque como ele é, né, simples e tal, pra ser visto de longe, pra não ficar tão apagado, pra ter um pouco mais de presença. A gente achou uma espessura mediana aí que ficasse bem bacana. Esse é o resultado aí que vocês estão vendo, e logo depois eu fui tatuar a Daniela, que tava marcada comigo já
há um tempo para fazer aquele projeto, né, de um preto e cinza com uma base realista, mas ainda mais estilizado, mais simplificado nas sombras, principalmente nas mechas do cabelo ali, que as referências dela tinham uma simplificação, uma estilização que ela queria nesse estilo. Então eu usei uma liner de 5, uma Magnum Round 7 e uma Magnum Round 13 para fazer esse trabalho. Como sempre, aquelas minhas diluições de Sumi, né, Sumi claro, Sumi médio, os dois da Viper e o preto puro. A ideia aqui foi marcar um pouquinho os contornos externos, principalmente da mão e da carta, para destacar, mas eu não marquei com uma linha preta, eu marquei com um Sumi médio para ele ficar mais delicadinho, para não saltar tanto e só para eu ter uns hard edges ali mais importantes nessa área. Eu sombreei todas as áreas mais clarinhas, principalmente com a minha Magnum Round 13, porque quanto mais larga a agulha, mais uniforme vai ficar, né, esse esfumaçado, esse sombreadinho, com aquele cuidado para não escurecer demais, para não passar do ponto. E os cabelos eu vim demarcando cada mecha, cada cacho ali, né, com uma liner usando o Sumi médio também, para depois vir com a Magnum 7, que é mais delicadinha, menorzinha a ponta, e ir fazendo variações de tons ali internos de cada cacho para dar os volumes, para enfatizar que ela tem umas mechas mais claras, tipo, era como se fosse um cabelo louro, com umas partes mais escuras onde tá na sombra e tudo mais. Por último, né, os detalhezinhos ali do rosto, principalmente marcando as partes médias e escuras, né, os cílios, sobrancelhas, buraquinhos do nariz, a boca e o batom, e deixando espaço para as áreas claras para eu vir desenvolvendo depois. Mas o rosto eu não sombreei tanto, eu não fiz tantos volumes, então eu assumi uma estética como se fosse uma luz estourada na cara dela, né, então tipo, bastante parte ainda branca usando o tom da pele. O resultado é esse que vocês estão vendo, eu curti bastante o exercício, a Daniela se amarrou também, e é isso, esse foi mais um dia de trabalho, essa foi a minha terça-feira, e aqui eu tô hoje, hoje eu não vou pro estúdio, eu vou tentar criar algumas artes aí que estão pendentes, então eu volto depois pra mostrar pra vocês essas criações, beleza? Fica aí, não sai daí, valeu! Hoje é quinta-feira, são 11 horas e 54 minutos, e ontem durante o período da tarde eu adiantei um projetinho aí que eu vou tatuar na Larissa em breve, a Larissa que já tem um montão de tatuagem comigo, e ela queria cobrir uma palavrinha que ela tinha bem pertinho aqui da dobra do antebraço, entre o antebraço e a parte de cima do braço, e é numa região que tá entre duas tatuagens que eu já fiz na parte externa, né? No ombro ela tem uma pin-up em Neotrad de Davontease, e na parte interna aqui debaixo do antebraço ela tem um coração com uma adaga e umas folhas. Então essa palavrinha ela tá entre duas tatuagens grandes, entre duas áreas de duas peças grandes, só que uma na parte interna e a outra na parte externa do ombro, então ela fica ali nesse meio do caminho. E aí o que a gente pensou para fazer essa cobertura? A gente pensou em vir aqui na parte interna do bíceps e jogar uma rosa, de forma que a rosa esteja aqui e a folha dela esteja passando um pouco para esse lado aqui. Então a ideia é pegar a folha da rosa e fazer essa cobertura, deixando a folha um pouco mais escura, que é um recurso que dá para fazer ali, funciona bem. E ainda assim é um desenho orgânico, que ele vai se adequar ao formato ali que você precisa, né? Ele tem essa liberdade. A gente tirou um molde, né? Eu fiz um rabisco de caneta, de Sharpie na própria pele dela, pra gente estudar a distribuição desses elementos, o tamanho que a rosa ia ter para encaixar, o formato das folhas e tudo mais, rapidinho. A gente tirou um molde no papel contact e agora eu vim desenhar por cima dele, né? Com algumas referências de Neotrad ali, de rosas e tal que eu tinha, mas a ideia foi estilizar bastante, deixar ela bem autoralzona, assim, criar uns acabamentos diferenciados. Então eu caprichei muito no formato, na anatomia das folhas e das pétalas, para ela ter esse aspecto aí que eu falei. Foi um trabalho bem bacana de criar, eu fiquei amarradão, caprichei muito nos efeitos de sombra e de luz, e botei uma paleta um pouco mais sóbria, um vinho mais escuro até, assim, para acompanhar um pouco as folhas, e as folhas praticamente sem muita vida, assim, todas no preto e cinza, só com um brilhinho de um verde mais profundo, aí, mais escuro, mais turquesa. E a ideia aqui é combinar com a paleta de cores das outras tatuagens que ela tem. Você tá vendo aí como vai ficar a simulação aí da cobertura, antes e depois, aonde que a folha vai encaixar em cima da palavrinha. Então a ideia é sumir aí com isso, beleza? Esse projetinho tá pronto, então, e eu volto aqui pra mostrar assim que ele for pra pele, tranquilo? Agora eu vou lá, hoje ainda tem mais projeto pra criar, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Valeu! Hoje é sexta-feira, são 12h53, tô indo agora aqui pro estúdio, e ontem à noite eu sentei pra adiantar mais um projetinho aqui que vai pra pele em breve, então na verdade tem pouco tempo pra desenvolver ele. A Vanessa, que semana passada terminou comigo aquele projeto da coxa, né, da garota com a borboleta na cara, de cabelo azul naquela moldura e tal, ela já marcou a próxima dela e a gente deve fazer na semana que vem, no comecinho da semana. Ela queria fazer uma garota alienígena, ou seja, uma personagem com uma vibe mais retrozinha, assim. Ela me passou umas referências
referências que são meio pin-ups e tal. E a ideia dela era fazer essa garota alienígena segurando uma arminha retrô também, aquela arminha redondinha, né? Aquela coisa bem de filme dos anos, sei lá, 40, 50, não sei na verdade. E ela queria também algumas questões muito específicas, tipo atrás um OVNIzinho soltando um raio, fazendo a abdução de um gatinho que ela tinha colocado. Ela também queria uma roupa específica pra garota, tipo um body, um maiô meio prateado, assim, aquela coisa bem de época mesmo, retrozinha. E aí eu sentei pra tentar organizar todos esses elementos, né? A ideia é fazer no ombro, a gente deve fazer em 2 sessões pela complexidade. E eu falei pra ela, né, que a gente precisava organizar muito bem como esses elementos iam estar compostos aí pra poder funcionar, pra caber, pra criar uma imagem que não fique muito poluída, muito bagunçada. Então meu primeiro desafio foi pensar nessa composição, nesse arranjo. Eu parti de algumas imagens de referência que eu coloquei ali de base, mas a minha preocupação maior era criar um ângulo e uma posição em que eu conseguisse dispor o rosto da personagem. Eu falei pra ela que não ia ser tão de longe, não ia ser de corpo todo a ponto de poder mostrar bem o maiô e tudo mais, mas ia tentar dar um pouco dessa vibe, ainda que fosse mais de perto. Isso pra dar um pouco mais de dinamismo, pra não ficar muito afastado, sem detalhe, né? Então, um ângulo em que eu conseguisse mostrar esse rosto, o braço, na verdade a mão junto segurando a arminha, né, próximo ali ao corpo e ao rosto, pra não gastar muito espaço dentro dessa composição vertical ali que a gente tinha, e um espaço no fundo pra colocar o disco voador. Então eu esbocei bastante no lápis aí essa composição pra achar o encaixe entre os elementos que eu queria. Isso durou um bom tempo e depois eu vim estudando aí a finalização, principalmente o estudo de cores aí, que foi muito importante nesse trabalho, pra ajudar a hierarquizar as coisas e separar, né, principalmente figura e fundo. Então a escolha, por exemplo, do tom de pele, né, dela com um verde mais aberto, mais pro verde limão, assim, mais amarelado, foi justamente para contrastar com o tom escuro do fundo, que é mais arroxeado, mais escuro, né, dando uma remetida à noite e tudo mais. E aí, por isso também foi a escolha do tom rosa do cabelo. Também é um pouco complementar aí ao tom da pele, então dá essa recortada, dessa destacada legal e cria aí uma ruptura, ao mesmo tempo que a paleta se combina e tudo mais, e dá esse tom meio alienígena, cria uma ruptura com o fundo para ficar mais destacado, para não ficar tudo no mesmo tom. Eu mandei essa arte pra Vanessa, ela curtiu a vibe, mas ela me pediu pra fazer algumas coisas diferentes. Muito provavelmente eu vou fazer um desenho novo. A gente tá estudando pra ver qual vai ser esse meio termo aí, porque eu tava explicando pra ela justamente, né, que a escolha, principalmente das cores, foi em função de resolver esses problemas de composição e não uma questão simplesmente de estética. Só que ela queria muito uma alienígenazinha com a pele lilás, né, mais azulada e tudo mais. E isso junto com um fundo que já é mais escuro, numa pele, né, que é a dela, que não é tão clarinha, que é mais morena, talvez não fique tão sobressaído, talvez fique mais apagadinho. O roxo não é tão vibrante, na pele tem uma tendência a escurecer, então talvez não seja o ideal pra fazer o tom de pele da alienígena. A gente vai estudar essas opções, eu vou voltar pra fazer uma arte nova e aí eu mostro aqui pra vocês, mas eu curti tanto esse resultado que mesmo que a gente não use, ele vai ficar amarradão aí, disponível, né, pra tatuar. São 4h29 do sábado. Eu tô aqui em casa, hoje eu não fui tatuar. Hoje é um dia de descansar, porque amanhã vai ter gravação do próximo vídeo aí do meu workshop que eu tô preparando pra vocês. Então eu venho aqui falar sobre o meu dia de ontem, sobre como foi a minha sexta-feira, que foi bem corrida. Teve bastante coisa. Eu cheguei lá no comecinho da tarde, lá depois do almoço, pra encontrar o Raul, que é um cliente antigo meu, que já fez uma tatuzona de um álbum do Iron Maiden aqui na costela. E ele quer fechar o braço com uma temática aí de paisagem, né, de universo. A ideia dele é vir desde o ombro aqui com, tipo, uma galáxia, uns planetas e tal, e à medida que ir descendo e chegando ali na Terra, né, no planeta Terra mesmo. Então a gente vai fazer uma transição ali através do braço de galáxias, universos, até um céu com nuvens, e aí chegar na parte do antebraço, na parte de baixo, vai ter uma base ali, de um lado uma parte mais de natureza, com palmeiras, uma praia, e do outro lado, na parte externa do antebraço, né, uns elementos mais urbanos, prédios e tudo mais. Então ele foi lá pra gente fazer o estudo da distribuição desses elementos. Eu fiz no freehand bem simplesão, assim, de caneta, só pra marcar aonde que cada elemento ia estar e como que eles iam interagir entre si na composição, como que ia ficar disposto na anatomia. A gente fez esse estudo, esse projeto aí, e tirou um molde, como eu já mostrei algumas vezes aqui pra você, no papel contact, né? Na verdade é um plástico, né? Um contact transparente. Então eu envolvi no braço dele ali já pra dar uma carimbada na tinta que tava na pele, e também tracei por cima de novo pra pegar os formatos, e ao abrir, planificar, a gente tem o molde
molde, o mapa aí desse projeto e como que ele vai se comportar. A partir daí eu vou criar por cima desse mapa que eu fiz pra gente fazer um projetinho bem bacana. Assim que eu tiver feito eu volto aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Logo em seguida chegou a Larissa, né, pra fazer aquela rosa que eu mostrei eu criando aqui, cobertura que ela tinha dessa palavrinha, né, que ela tinha no meio do antebraço dela ali, perto da dobrinha. Então a gente posicionou lá, o desenho já encaixou direitinho, porque foi feito em cima do molde que eu tinha tirado também, pra saber o quanto de espaço que eu tinha, o quanto que eu tinha que preencher com a rosa na parte interna do bíceps e o ângulo e o tamanho da folhazinha que ia fazer a cobertura ali por cima da palavra. Então a gente encaixou, foi super suave, e aí eu comecei a tatuar uma tatuagem que eu achei que ia demorar umas 3 horas e pouco, mas acabei demorando por 4 horas e meia, porque eu caprichei bastante, ela tinha muito efeito de transição de cores, né, muito degradezinho delicado. Então eu tracei com uma liner 14, ela tinha bastante bold, deixar as linhas bem presentes e os detalhes mais delicadinhos com uma liner 5. Eu sombreei ela e colori com uma Magnum Round 13, fui fazendo os cantinhos, só as sombras mais pontuais no meiozinho da rosa, bem de levinho, mas as folhas foram bem sombreadas ali, né, tinha que ter bastante preto para fazer a cobertura. E o esquema que eu criei de alternância, né, um lado de sombra espelhado pro outro lado da folha, dá uma tridimensionalidade ali e preserva umas áreas de luz nas partes que não tem a cobertura, e aí eu repito esse mesmo estilo nas outras folhas para parecer que é só mais uma, para parecer proposital e não ficar claro que ali tem uma cobertura, né. Então todas as folhas mais escurinhas, mas deixando um pouquinho de luz para receber no final o verde. E aí na hora de colorir eu usei 2 tons de verde para fazer essa passagem da folha mais escuros, um verde esmeralda ali mais puxado pro turquesa escuro. E é isso, a ideia era ser essas folhas mais sóbrias, menos vibrantes, e também para combinar com os tons de vermelho da tatuagem que ela tem do lado externo aqui, né, que é um vinho assim na luva, um pouco mais sóbrio, né, de modo geral. E aí os vermelhos eu fiz um vermelho Vampire Red como base do mais escuro ali, sobrepondo as sombras que eu tinha deixado, né, de preto e cinza ali na hora de sombrear. E depois eu vim fazendo um degradê para um vermelho bombeiro, predominantemente. Então essa rosa ela já é naturalmente mais escura, mais pro vinho assim. E nas áreas de luzes que eu deixei só algumas partes de brilhinho, que tem os vincos ali, respeitando essa dobra, essa anatomia aí da rosa, um rosinha, né, eu esqueci o nome da tinta, mas é um rosa meio tom de pele ali, e deixando umas areazinhas pra fazer os pontinhos de luz, né. Eu caprichei bastante depois com os branquinhos, né, vários pontinhos com a liner 14, distribuindo ali ao redor das pontas, das quinas, pra enfatizar essa anatomia desconstruída aí, mais estilizada que eu fiz da rosa, cheia de pontas e tal, com mais personalidade aí do que é, né, só uma simples flor, que não fica tão legal, né, só pegar a imagem e traçar por cima, assim, a flor. Então a minha ideia aqui é cada vez mais criar a partir das referências, imprimir um pouco mais do meu estilo, e é isso. Esse foi o resultado, eu gostei pra caramba. Eu tô aproveitando toda a oportunidade que eu tô tendo, né, de assuntos interessantes pra renovar o meu portfólio, pra mostrar o quanto da minha técnica atual eu consigo fazer, assim, das rosas mais antigas que eu tenho, comparado com essa já tá bem mais próxima do meu portfólio atual, assim como esses rostos que eu tenho feito de Neotrad, vocês têm visto. E por último, né, a Olivia deu uma passada lá, ela tava marcada pra tatuar depois, e ela ia fazer a primeira dela comigo, ela foi de indicação da Camila, que já tem uma tatuagem antiga minha, uma cliente de longa data. Ela veio comemorar o aniversário dela fazendo um medalhãozinho, que é, se eu não me engano, é um símbolo inca ali. Então a gente baseou com algumas referências que ela mandou. Eu tenho até aqui, ó, na minha orelha, essa mesma cruzinha, assim, então era esse formato aqui. Aí ela queria colocar um símbolo no meio que ela trouxe lá, então a gente fez essa preparação, essa montagem ali e mandou pra pele. Depois eu tracei tudo com uma liner de 9, depois fiz os pontilhismozinhos em algumas áreas pra dar uma texturinha conforme a gente tinha combinado. E o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Geometria sempre bastante atenção, traçar bem devagarzinho, linha por linha, pra deixar o mais retinho, mais perfeitinho possível. Então é isso. Esses foram as tatuagens da semana. A semana termina aqui. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui e se inscreve se você tá chegando agora no canal. São 5 vídeos por semana, tem coisa pra caramba, beleza? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.